Amém. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Amém. Todos encontraram? Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Vou fazer a leitura. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam-se uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, eu te dou graça, Senhor. Glorifico a Ti, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos diante de Ti, louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai. Abra os olhos do coração do Teu povo, Pai, para ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, o tema do sermão hoje é o descanso em meio à tempestade. Só para a gente contextualizar o texto, né, trazer como estava naquele momento, Jesus estava com a multidão ali, já estava em início de ministério, já estava arrastando multidões, e ele, no fim do dia, chegando à noite, conforme diz o texto, ele solicitou ali aos discípulos que se juntassem ali já para eles atravessarem o mar da Galileia, que ele gostaria naquele momento de descansar. Então, e aí tudo se foi sucedendo até que houve a conclusão ali da tempestade, enfim. Jesus estava ali pregando, já estava com muita gente, e tanto é que até o texto traz que a gente teve alguns barcos que estavam juntos, então ele não estava só, não era um barco só, eram vários. Então ali, naquele momento, eram várias pessoas ali junto, tanto no barco com ele, quanto em outros também. Então, Jesus também era humano, esse é o primeiro ponto que a gente traz para o sermão. Jesus era humano, ele tinha, obviamente, ele era o filho do homem, filho de Deus, o verbo que se fez carne. Então ele era humano, ele sentia fome, sede, cansaço, desgaste, até nos momentos finais ali da crucificação ele pede, né, está com sede, pessoal, os centuriões ali dão ali bebida a ele, né, molham ali e entregam a ele. Jesus foi traído, se sentiu angustiado por várias vezes no Getsemane, né, conforme até já trouxe em outro sermão também. Se sentiu abandonado, foi tentado. Então, o que eu quero dizer com isso? É que Jesus também tinha um lado humano, tanto quanto nós, né? Que nós ficamos por diversas vezes angustiados, além das nossas necessidades físicas, né? Às vezes sentir uma sede, sentir fome, cansaço, né? Então, Jesus tinha o seu lado humano. E o lado humano dele, obviamente, em momentos ali extremos de desgaste, falava também. Então, ele pediu aos discípulos ali que atravessassem, justamente para que eles, aí o objetivo disso, de Jesus querer atravessar ali, talvez por ter menos pessoas, e ele precisar de um tempo para um descanso, uma noite de descanso, né, uma noite de calmaria ali, e ele pediu para isso, né. Então, Jesus era um homem, né, ser humano, tanto quanto nós, e ele tinha as suas necessidades. E aconteceu daquele momento que ele
que começou ali a tempestade, ele não alterou ali o plano dele, né? Então, ele estava dormindo, tanto é que quando começa a tempestade, ele está dormindo, ele está descansando, ele segue descansando, só que ele é acordado, né? Então, o plano dele nunca foi alterado pela tempestade que ele seguia. E muitas vezes, nós, e aí eu também estou nessa, nós fugimos um pouco do que Deus quer para nós, do que Deus tem de promessas para nós, porque está difícil, porque está desgastante, porque hoje eu não consigo, porque eu não quero, né? Estou com um problema em casa, estou com um problema no trabalho, então a partir daí já não consigo ir à igreja, servir, fazer o que Deus tem de plano. Então, muitas vezes, nós caímos nessa caçapa aí de nos deixar acomodar e nos deixar se entregar a nossas necessidades humanas. Então, Jesus, naquele momento que ele estava ali no barco, descansando, nada tinha modificado o que ele queria, ia seguir a travessia ali. Tanto é que ele não levanta com a tempestade, ele é acordado, né? Os discípulos ali, os discípulos o acordam. Agora, por que o acordaram? Né? Eu tenho para mim, gosto de acreditar nisso, porque faltava realmente fé, como ele próprio diz, né? Faltava confiança, faltava acreditar e ter Jesus como Senhor da vida deles. Naquele momento ali eles falharam mesmo, né? Tiveram ali um deslize realmente de não compreender que Jesus estava no barco deles, com eles. Né, e acreditaram ali que a tempestade os matariam, tanto é que já o acordam ali, já gritando, né? Senhor, não te dá que nós morramos, né? Quer dizer, você não se importa se a gente perecer aqui nesse mar, né? Então, ter confiança em Jesus é muito mais do que só palavras. Ter confiança em Jesus são ações, são atitudes que nós temos aqui na igreja, na nossa família, dentro da nossa casa, com nossos familiares, em ciclos de amizade, em ciclos profissionais, mostrar verdadeiramente quem nós somos, mostrar que somos filhos de Deus, somos escolhidos por Deus. E ter fé, confiar, é isso, né? E, inclusive, temos tantos exemplos, né, ao longo da Bíblia, estamos lendo agora, né, o primeiro livro de Samuel. Hoje, inclusive, foi o momento ali da luta de Davi com Golias, né? Então, um exemplo enorme de confiança de Davi em Deus, né? Nas promessas. Franzino, pequeno, foi encarar um gigante, sabendo que venceria, já sabia que ia vencer. Saiu de onde estava confiante que venceria. O que acontece depois, se ele falha, se ele peca, se ele transgride alguma coisa, é outra história. Mas o confiar dele em Deus já se mostrou logo no início. Já se mostrou logo ali. Então, a partir dali, como nós somos humanos, pecadores, falhos, nós vamos falhar mesmo. Em momentos e momentos que nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos falhar. Mas o mais importante é nós termos a confiança e a fé que Jesus Cristo é Salvador da nossa vida. É entender que Deus tem um plano para nós. Então, como a gente reage, né, diante das tempestades que vêm na nossa vida? Não precisem responder para mim, respondam para vocês mesmos. Como que a gente reage? Como você reage quando, como o pastor diz, quando a coisa fica empipinada, né? Quando o negócio vai para um caminho aí que a gente não tem controle, como o Gabriel até trouxe, né? Estava tentando resolver o problema sozinho, não colocou na mão de Deus. Como que a gente reage? A gente sai correndo desesperado? A gente não procura Jesus, tenta tomar a direção do barco? Como que a gente reage nessas situações de sofrimento, situações de angústia, de problemas que nós temos, enfim, de todo e qualquer tipo de problema, né? Até o pastor trouxe aí que cada um sabe onde o cinto aperta, cada um sabe onde o calo está doendo, cada um sabe onde está machucando ali. Mas como nós reagimos? Como nós nos reagimos mesmo ao que Deus, aos problemas que nós temos? Como eu disse, o exemplo de Davi é um de tantos outros que nós temos. Até recentemente, na abertura de culto, eu falei sobre Abacuque, que estava angustiado apenas pela revelação de Deus. Deus trouxe a ele que Jerusalém seria invadida,
E a partir daí ele entrou num processo de desespero. Diz que entrou em desespero, fazendo questionamentos, questionando a Deus, inclusive até falhando ali naquele momento, fraquejando, porque é humano também, como nós, falha, contesta, não acredita, tem momentos de fraqueza. Depois Deus conversa com ele mais uma vez, e a partir daí ele faz o cântico, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e por aí vai. E ele diz que, todavia, alegrarei em ti. E eu acredito que esse deve ser o principal norte da nossa vida. É independente do problema, independente da solução, a gente colocar Jesus no centro. A gente fala isso até repetidas vezes, né? Até de forma exaustiva, porque a gente vê as coisas acontecendo, né? Até os pastores dizem muito isso. 20 e tantos anos, 30 e tantos anos de vida cristã, vê as coisas acontecendo e as pessoas repetindo as mesmas atitudes, não colocando a sua fé em Jesus Cristo e confiando a Ele, a sua vida, confiando a Ele, até o seu chamado mesmo, né? Quantos de nós, né, às vezes, abrimos mão do chamado que Deus tem para nós? Né? Quantos de nós ficamos aí deixando o chamado de lado, descansando um pouco, né? E nós estamos falhando quando a gente faz isso. Falamos aqui hoje na escola dominical sobre a abertura dos selos, e o pastor falando sobre qual selo deve estar, né? Então a gente fica aquilo ali, fiquei pensando naquilo a tarde toda. Então, se nós tivermos realmente na abertura do 6º selo aí, ou do 7º, do 6º, né? Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E nós precisamos apertar o passo nesse sentido, para que nós encontremos a glória de Deus verdadeiramente. Então, realmente, nós precisamos entender que Jesus Cristo nos faz descansar em meio às tempestades. Às vezes nós estamos descansando no chamado, mas não na tempestade. Às vezes nós deixamos o chamado de lado para tentar resolver a tempestade, quando deveria ser justamente o contrário. Trabalhar no chamado, fazer a vontade de Deus, que da tempestade Ele cuida, da tempestade Ele resolve. Ele, com uma palavra, com uma ordem, Ele acalmou o mar. Com uma palavra, Ele deixou o mar tranquilo, para que eles pudessem seguir navegando aí para atravessar o mar da Galileia. Então, quando nós temos essa consciência clara, objetiva, absoluta, de quem é Cristo nas nossas vidas, quando nós temos a certeza de que Ele é o Senhor da nossa vida, a gente entrega e, a partir daí, Ele passa a guiar o barco para nós. Nós não precisamos nos preocupar com situações cotidianas no nosso dia a dia, com crises, com problemas no trabalho, né? Inclusive, falando em trabalho, lá na empresa onde eu trabalho, nós temos um projeto de saúde mental, em que todos os líderes, a liderança, a parte de liderança da igreja, da empresa, ela faz psicoterapia. Então, são obrigados a fazer pelo menos 2 sessões todos os meses. Todos fazem? Não. Boa parte deles, inclusive, fica falhando, né? Tem que ficar correndo atrás, perguntando se fez. Esse mês você fez psicoterapia? Não, não fiz, não tive tempo. Não tive tempo devido ao trabalho, devido à correria do dia a dia. Chego em casa à noite, chego tarde, não consigo fazer. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos priorizar, precisamos colocar no centro verdadeiramente quem tem o poder para acalmar a nossa tempestade. E não adianta a gente tentar resolver isso sozinhos. A gente não consegue. Até o Gabriel repetindo o que o Gabriel disse, ficou aí pelejando, né, durante um tempo aí, e tentando de todas as formas solucionar, quando verdadeiramente sozinho a gente realmente não consegue absolutamente nada. E só Ele acalma a tempestade, só Jesus acalma a tempestade. Nós, até no trabalho, por muitas vezes nós estamos com um problema com alguém, a gente já chama a liderança imediata para resolver. Então, às vezes eu estou com um problema com algum colaborador, eu não vou lá resolver o problema com ele direto. Eu preciso ter uma hierarquia, eu preciso falar primeiro com o líder dele, para tentar entender o que a gente pode fazer para solucionar aquilo. E ali rapidamente é resolvido, porque o líder tem a condição de resolver aquilo. O líder tem condições de conversar com ele, olha, não é assim que a gente procede, dessa forma.
mas nós fazemos de outra forma. Então, isso é um exemplo só de que nós, enquanto pessoas, nós, enquanto humanos mesmo, enquanto carne, nós não temos condições de solucionar aquilo que Deus coloca para nós, até como disciplina. Deus nos disciplina o tempo todo. Quantos exemplos nós temos, inclusive com nós, comigo, exemplo meu, de falhas minhas, que Deus me disciplinou, e ali, a partir dali eu pude entender o plano de Deus para mim. Quantas vezes nós falhamos, erramos, Deus nos disciplina, a gente acha que naquele momento é um problema do cotidiano, mas na verdade é Deus nos disciplinando, Deus nos chamando à realidade, dando um basta na nossa vida errada, nossa vida torta. Muitas vezes, e nós achamos que é problema que é uma pessoa que está fazendo com a gente, é um inimigo, é aquele nojento lá do trabalho, é o vizinho, é aquele parente que ninguém suporta, quando na verdade é Deus nos disciplinando, nos trazendo para o nosso chamado, nos fazendo perceber que nós não conseguimos acalmar tempestade nenhuma, que nós não conseguimos resolver nada. E é essa humildade que muitas vezes falta para nós, de ter esse sentimento mesmo de se humilhar mesmo, de se prostrar diante dele, de mostrar toda a nossa gratidão a ele. Por muitas vezes nós falhamos e ficamos à mercê disso, dessas falhas, desse pecado. Ouvimos demais pessoas, pessoas que muitas vezes nem querem saber da gente, nem querem saber do problema, só querem trazer solução, quando na verdade nós precisamos buscar mais a Jesus mesmo. Precisamos colocá-lo no centro. Quantos exemplos de fé e de confiança nós temos? E outro exemplo que a gente sempre traz em sermões, aí, independente de quem seja, o exemplo de Jó, que confiou tanto em Deus, que sabia que mesmo em meio ali, toda aquela tragédia, toda aquela destruição que ele passou na vida pessoal, na vida financeira dele, que ele perdeu tudo que ele tinha, e a partir dali, a mulher dele mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer, e ele não, confio no meu Deus, eu sei que ele vai resolver para mim, eu confio nele, eu tenho fé nele, eu sei que as coisas não estão fáceis, eu sei que as coisas estão muito difíceis, perdeu até filhos, mas ele tinha total confiança que Deus iria agir na vida dele. Ele tinha toda a certeza que aquele problema era Deus mostrando a ele o que ele deveria fazer para confiar. Então, Deus traz isso, Deus faz isso conosco. Só Jesus Cristo acalma a tempestade. Nós não conseguimos. E, como eu falei, fé é um exercício diário, um exercício contínuo de confiança mesmo. Fé é ver realmente onde não tem nada, confiar, acreditar sem enxergar. Nós não vemos a Deus, mas sentimos a presença dele. E Deus tem se feito muito presente aqui nessa igreja. Deus tem se feito muito presente aqui. E isso é notório, a gente vê culto após culto, até comento com o pastor sempre, após os cultos, manda a gente conversa. E eu falo, pastor, o culto foi bênção demais. E tem se repetido toda semana. Quarta é domingo. Escola dominical, cada domingo um aprendizado, inclusive os pastores aprendendo também, porque a Bíblia é um livro realmente de mistérios mesmo, que a gente vai estudando e vai aprofundando, e ali nós vamos conhecendo. Deus tem se feito presente aqui, irmãos, e cabe a nós realmente colocá-lo no centro, cabe a nós confiarmos nele, parar de achar que a gente vai resolver tempestade, que a gente vai guiar o nosso barco da forma como a gente quer, para todo lado, que a gente vai conseguir atravessar mar sozinho, sem Jesus. Às vezes Jesus está dormindo lá na popa, que é a parte traseira do barco. Tive que pesquisar, porque eu não sabia realmente, mas não deixe Jesus dormir no seu barco lá. Não deixe ele num canto, enquanto você tenta guiar ali no meio do desespero, parecendo bombeiro toda hora querendo apagar um incêndio, apago daqui, apago dali, quando o fogo vai só consumindo ali, como no texto,
a água já estava entrando no barco. Talvez por isso o grande desespero ali dos discípulos que estavam ali, né? Que começou ali a sobreviver a tempestade, a água começou a entrar no barco, gerou um desespero. Só que, como eu falei até no começo, esse desespero não se fazia necessário. Faltou a eles fé, faltou a eles confiar que o Filho do Homem estava ali, que não precisava daquele desespero. Tudo estaria resolvido, mas são humanos também, né? Falham, pecam, cometem transgressões, erram, né? E Jesus os questiona se eles têm fé. Jesus os questiona se eles... ainda pergunto, vocês ainda não têm fé? Quer dizer, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já ensinei, tinham acabado de vir da parábola da semeadura, da semente de mostarda, que o reino de Deus é semente de mostarda, que é pequenininha, mas quando cresce, toma proporções enormes. Tinha acabado de sair dali. Estavam atravessando o mar para descansar e não confiaram. Cometeram aí uma falha, né, que é normal do ser humano. E para a gente finalizar, dizer que sem fé não há saída da tempestade. Não tem como. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue sair dela. A gente vai ficar pelejando, vai ficar nessa luta incessante, nessa luta cansativa, desgastante, todos os dias, todas as horas. A gente não consegue ter paz, aquela paz que excede todo entendimento, que é o que nós tanto buscamos, inclusive, nesse mundo aqui, né? Quem dera todos nós tivéssemos aquela paz que excede entendimento, nós estaríamos todos mais tranquilos, inclusive. A gente não teria tanta briga, tanta contenda no trabalho, nossas relações familiares, né? Às vezes de brigar, né? Às vezes aí de achar coisas que nossos familiares acham absurdo, né? De julgamentos, de aturar julgamentos, de aturar situações onde apontam o dedo para nós. Então, sem fé, a gente não consegue sair disso. A gente não consegue guiar o nosso barco sozinhos. A gente não consegue avançar. Nós ficamos todo o tempo apanhando ali, sofrendo. Se a gente quiser superar essas tempestades, nós precisamos conhecer Jesus, amá-lo verdadeiramente, ter fé que Ele resolve. E se Ele está no barco, por mais difícil que possa parecer, por mais assustador que pode ser, qualquer que seja a doença, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a luta que você está passando, se Jesus estiver no comando do seu barco, fica tranquilo que está tudo sob controle, irmão. Fica tranquilo que Deus resolve. Fica tranquilo que Jesus Cristo está à frente. Amém? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para a gente cantar uma canção que tem tudo a ver, né, com essa palavra, esse sermão, essa palavra de Deus que nos diz que nós precisamos confiar nele e Ele no comando do barco é só bênção, só vitória, que Deus tem um chamado na nossa vida, nós não podemos correr dele também. Ter fé também é acreditar e executar o chamado para o qual Deus nos chamou. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos louvar? Amém. Coloque Deus, coloque Jesus Cristo na frente do seu barco, irmão. Confie em Deus. Confie em Jesus Cristo. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas eu clamei. Clame ao Filho de Davi. Ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O medo me acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou o mar obedecer. Aleluia. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé.
de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Coloque, irmão, Jesus no centro. Coloque Jesus no comando do seu barco, irmão. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia. Aleluia. Amém. Pai, eu te dou graças, Senhor, diante de ti, Jesus. Colocamos, Pai, a nossa vida. Colocamos o nosso barco em tuas mãos, Pai. Guia-nos. Guia-nos, Pai, pelos caminhos do Senhor. Guia-nos, Pai. Proteja-nos, Pai. Abençoe, Pai, essa igreja. Abençoe o corpo pastoral dessa igreja. Abençoe os irmãos, a liderança dessa igreja, Pai. Guie nosso barco, Pai, diante de ti. Colocamos nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. 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 Opa. Cuidado. Amém. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Que Jesus Cristo seja o centro da vida de todos nós. Que Ele possa guiar o nosso barco. Amém. Com oração silenciosa estamos encerrados. Deus os abençoe.